relação ao assunto que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã e que vai ser rápido. Acho que vai ser uma das reflexões mais rápidas para conosco, que é uma preocupação que já surge há alguns dias, algumas semanas, e interessante é que Deus é bom, faz todas as coisas como lhe apraz. Capítulo 16 do livro de Atos, versículo 23 a seguir, diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere abertas, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa com todos os seus e manifestava grande alegria por haverem crido em Deus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Faz várias semanas, faz vários dias, aliás, faz vários meses que os irmãos sabem que quando nós temos a incumbência da pregação, sempre na hora em que nós somos chamados para pregar, parece que dá um vazio, um branco, em função das muitas informações, dessa maneira tão ágil e rápida que a vida acaba transcorrendo, parece que falta assunto. Mas só que no meu coração já há meses, por que não dizer desde o ano passado, do meio, quase o final do ano passado, me vem duas preocupações ao coração sempre. Não sei porquê, que fala sobre depressão, e eu tenho vários artigos que eu tenho impresso e posto numa pasta, Eu penso comigo, um dia eu vou mais a fundo e a gente conversa um pouco mais sobre. Já vi alguns livros, já estão anotados, que eu pedi para comprar. E o suicídio? E para o suicídio, o pastor Maurício tinha uma agenda para hoje, e ele, na semana passada, havia pedido para que eu pregasse, então, no domingo. E eu já logo pensei, veio aquela expressão forte no coração: vou falar sobre suicídio. Mas aí depois, conversando um pouquinho mais, falei: não é um assunto que é exatamente, que dá cancha para muita coisa na igreja. E aí o pastor me contava uma história, eu falei: não, senão vão pensar que é indireto, eu não vou. Mas durante a semana toda, todos os dias, havia algum assunto, ou havia alguma coisa que acontecia que fazia lembrar o suicídio. A minha esposa é responsável por isso, porque praticamente todos os dias ela me chegava: olha, você viu isso? Você viu aquilo? Aí eu compartilhei com ela aquilo que estava queimando no meu coração, e ela disse: então fala. Eu falei: dessa vez eu tenho um certo temor, eu tenho receio, mas sempre me trazendo alguma coisa. Olha, você viu os veteranos? Você viu isso? Você viu aquilo? Você ouviu dizer? Você ficou sabendo da história? E essa noite eu falei: então tá bom, vou. Enquanto eu preparava os meus... Eu não escrevo a palavra, eu coloco as minhas setas e sermões e faço um encaixe e um esboço. E de repente, ali pela meia-noite, antes de dormir, lá vem ela fala: olha o meu devocional de hoje. Falava sobre suicídio, dia 28. E falava sobre
o presidente Thomas Jefferson, que ele teve alguns instantes de pensamento suicida. Essa semana não foi para ninguém espanto, quando agora o ex-procurador da República, da Suprema Corte, ligado ao governo, disse que pensou em matar alguém e se suicidar. Então eu pensei, Deus, a coisa é forte. E aí, para não ficar só nessas palavras, esse mês de setembro é chamado de Setembro Amarelo no Brasil, que é uma campanha em que a Central de Valorização da Vida, CVV, antiga, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria se uniram e disseram, vamos trabalhar o setembro como sendo um mês para que se discuta, para que se evite essa propagação, essa doença, essa pandemia chamada suicídio. E eles conversaram entre si e fizeram com que o mês de setembro, desde o ano de 2015, fosse conhecido como Setembro Amarelo. Para nós que vivemos aqui, eu nem sabia qual era a cor do setembro, muito menos o que significava o amarelo. Mas é um mês, esse mês de setembro, que é de prevenção, que é de distribuição de notícia, porque o objetivo é chamar a atenção para um problema hoje social que cresce e que tem ceifado muitas vidas, uma guerra silenciosa que tem se travado na mente e no coração de muitas pessoas, o suicídio. Amarelo, porque houve um jovem que se acidentou, depois ficou provado que ele se suicidou e o seu carro era amarelo. No dia do seu enterro, os seus pais distribuíram cartões e lacinhos amarelos. E então a ONU, a OMS, ela declarou o dia 10 de setembro, por isso que essas organizações pegaram todo mês, porque um só dia seria pouco, elas aproveitaram algum destaque que haja. No dia 10 de setembro de 2003, foi declarado como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, no Brasil, se pegou a ideia, se abraçou a ideia de fazer o mês todo para conversar sobre o suicídio. A partir de 2015, então, todo mês de setembro, ele é tido, dentre alguns pontos importantes, porque eu ouvia também essa semana que setembro é o mês do vermelho. Vermelho por quê? Por causa de doenças do coração. Aí a repórter ainda ampliou e disse, e também doenças do coração de animais, de seres humanos e animais. Então, setembro vermelho. Mas não é esse o foco. Meu foco é setembro amarelo, que é um mês de prevenção do suicídio. Porque tem crescido, irmãos, esse tirar a sua vida já de muito tempo. E por incrível que pareça, eu fui pegar vários dados, mas cada dado era mais preocupante, porque eu peguei 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, na Europa, no Japão, no Brasil, uma confusão de números, uma confusão de situações, e eles diziam que não há uma forma e uma fórmula exata para mensurar quantas pessoas têm tirado a sua vida ao ano, mas do pouco que eles procuram medir, eles têm chegado à conclusão que está havendo uma catástrofe, está subindo demais o número de pessoas que estão tirando a sua própria vida. Os velhos que não sabem envelhecer, porque nós estamos numa vida de consumo, numa sociedade que adere ao bonito, ao saudável, então chega num momento em que a pessoa não sabe envelhecer, sente todas essas pressões e acaba se matando. Mas a imprensa não fala que a terceira idade, ela tem uma alta taxa de suicídio. Mas hoje o desencanto geral da sociedade é que os jovens estão buscando tirar a sua vida na faixa de 15 a 30 anos, 35 anos, não mais do que isso. Há um índice alarmante, grande, de pessoas tirando a sua própria vida. Então eles disseram, vamos fazer alguma coisa, precisamos chamar a atenção. E eu tenho alguns colegas que eu já tinha ouvido falar
desde o ano passado, e eles falavam, olha, não adianta falar sobre isso porque você chama atenção. Toda vez que você fala demais de uma coisa, você chama atenção. Então o medo da mídia, o medo da imprensa, é que se você falar demais sobre suicídio, se você der destaque ao suicídio, eles dizem que haverá uma massificação de suicídios. Assim como quando se fala de tiroteios, fala, olha, se você falar muito, der muito destaque, vai ter muito tiroteio. Muito pelo contrário. A Bíblia já ensina que nós precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer pontos importantes que podem servir de escorregão para nós, mas também existem pontos que podem nos fortalecer. E nós, como igreja, não podemos e não conseguiremos e não iremos nos calar e ficarmos ofendidinhos achando que porque alguém se matou, o diabo entrou naquela vida, então o nosso poder da pregação. Irmãos, a coisa é muito mais profunda. A coisa é extremamente perigosa, é delicada. Nós temos casos na Bíblia de pessoas que tentaram suicídio, nós temos casos na Bíblia de pessoas que se suicidaram, e não adianta fazer vista grossa, porque é um problema que está no coração do homem. É um coração que demanda dentro do homem. Você pode estar sentado do lado de alguém e você não sabe como está o coração dele. Por isso que às vezes é difícil a gente falar, olha, canta, 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 olha, sorri. Eu não sei como é que está o seu coração, você pode estar quebrado, mas uma coisa eu sei, Deus pode mudar a sua vida, o Senhor pode transformar a sua vida, porque é um conceito chamado resiliência, que ele fala que cada um de nós tem uma maneira diferente de absorver o impacto, cada um de nós tem uma maneira diferente de reagir a uma pressão. Pode ser que você seja muito oprimido e comprimido por situações dessa vida que te fazem desanimar, te fazem pensar que é o fim, te fazem pensar que não há mais saída. E existem outros que passam pela mesma situação que você passa, cantando, dão glória a Deus, não olham para o tamanho da situação. Mas nós somos humanos e somos diferentes. Deus nos criou diferente, com estrutura diferente, com formas e maneiras de reagir diferente. Entretanto, nós temos o mesmo Criador que colocou dentro de nós a mesma essência, a essência de que há uma eternidade nos aguardando. E aí eu pensei, engraçado, há um tempo atrás, há anos atrás, há séculos atrás, quando Shakespeare colocou Romeu e Julieta, os irmãos sabem da história, duas famílias que se odiavam, que se brigaram, mas calhou num determinado momento da história, depois de avô, de tio, de pai, de primo se matarem, de dois jovens se conhecerem das famílias que se matavam, de se apaixonarem, e de repente elas virem que não tinha condições de serem unidas, elas planejaram um suicídio, virou filme, é livro, e nós achamos romântico essa história. Durante vários séculos, há casos de autores, de escritores, de poetas, de artistas que resolveram tirar a sua vida porque já não queriam mais viver. Achavam que não era mais interessante a vida e começaram a abrir mão da vida e se tornarem senhores da morte, como se nós tivéssemos o direito de tirar a nossa vida. Eu não vou fazer juízo de valor, mas eu já adianto que nós, como cristãos, entendemos que é Deus quem tira a vida. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é doador da vida. Mas eu entendo a pressão que possa haver no seu coração e no meu coração. Alguns dados. A taxa de suicídio no mundo é de aproximadamente 800 mil pessoas ao ano que tentam o suicídio. Não falo dos que morrem do suicídio. A cada 3 tentativas, uma pessoa morre por hora no Brasil. Imagina, 3 pessoas tentando, mas uma morre por hora no Brasil. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens na faixa dos 15 aos 29 anos. Mais de 1 milhão tenta cometer suicídio anualmente aqui nos Estados Unidos. Dá uma média de 25 tentativas. As pessoas tentam pelo menos, isso na média. Eles têm dificuldade de entender, de acertar exatamente o número. Mas há uma tentativa de pelo menos 25 vezes. E a pessoa acaba acertando as portas da morte. 1 em cada 6 deixam bilhetes explicando. E eu fui no YouTube ver alguns depoimentos dessas pessoas que deixaram bilhetes.
e parece que há um padrão em relação ao desapego pela vida. Há um padrão em relação a não se sentir nada, a se sentir sozinho, a se sentir abandonado, a achar que a vida termina aqui e que a melhor saída é a morte. E achar que a morte vai fazer um bem para si, porque tira desta vida e você parte para um outro lugar que você não sabe, dizem eles. Só que a coisa é séria, a coisa é muito séria, porque morrer ou se matar, irmãos, não tira o problema das costas da pessoa que vai. Ela fala, não, agora todo mundo vai ficar feliz. Muito pelo contrário, quem se mata deixa um problema tremendo, porque você faz falta, você é importante, você é precioso. Nós sentimos saudade, nós nos amarguramos em saber onde foi que nós erramos no tratamento, que a pessoa de repente se matou. Então, aquele que tenta o suicídio, na verdade, está resolvendo o seu problema momentâneo e aparente, porque os problemas ficam no nosso coração, na nossa vida há saudade. Então o suicida precisa entender que ele não é um peso, e ele tirando a sua vida não vai acabar com a sua dor, com o seu sofrimento. O Japão, que é um país não cristão como no Oriente, eu lembrei de duas expressões que eles tinham. Uma que era harakiri. Harakiri significava que haviam alguns samurais, porque os irmãos sabem que o Japão tem toda uma história de samurai, de dono de terra, de feudalismo. Então haviam homens que tinham muitas propriedades ou propriedades grandes, e eles contratavam exércitos de pessoas hábeis com a espada, que eram os samurais. Era mais do que ninja. E os samurais eram habilidosos com a espada, porém eles só podiam trabalhar para uma pessoa durante toda a vida. Então eles trabalhavam e eram leais e fiéis a esse senhor. Quando esse senhor morria, acabava a função deles, porque a pessoa que vinha ia destacar um outro exército, um outro grupo, ou ficava com alguns, mas só que a pessoa ficava desempregada. Então o samurai, o que ele fazia? Ele praticava o chamado harakiri. Ele, como era hábil na espada, ele marcava um dia e dizia, olha, vai ser meu fim. Ele convidava os amigos, ele convidava a família, podia ser numa casa ou num lugar público aberto. E com a espada, ele se sentava, punha do lado, escrevia um poema, era essa a ordem. Tomava um banho, se vestia de branco, sentava, escrevia um poema, tomava 2 goles de saquê, que é a cachaçinha japonesa, e aí ele pegava a espada e dava um golpe muito preciso perto do coração. E às vezes ele cortava a barriga. Mas durante esse tempo, se ele não tivesse morrido, ele ainda pegava a espada como último lance e dava uma perfurada no abdômen, porque eles acreditavam que a alma estava no abdômen. Então você abrindo e cortando a alma, sairia desse corpo. Só que demorava às vezes muitos dias para a pessoa morrer. Então era comum ter um outro samurai, ou amigo ou inimigo, que muitas vezes aliviava essa dor dele e o matava ali mesmo. Então isso é chamado de harakiri, era o suicídio. Os irmãos vão achar livros e vão achar na história essa expressão que não é de hoje. E um segundo ponto que eu me lembrei, os japoneses, irmão Álvaro, não sei se é do seu tempo, eles eram chamados de kamikaze na Segunda Guerra Mundial. Brincadeira, não é tão velho assim. Porque o Japão disse, olha, é melhor nós darmos fim nos nossos inimigos, atacando de surpresa com aviões com mais ou menos 200 quilos de bombas, do que nós só lançarmos as bombas. Então, o kamikaze era uma pessoa suicida, era um técnico altamente treinado, inteligente, em que, como não era cristão, então para eles não havia problema nenhum na morte, havia um glamour na morte. E esses jovens eram pilotos de avião, enchiam seus aviões de bombas, dizendo, nós vamos ao alvo. Então o terror na Segunda Guerra, no finalzinho da Segunda Guerra, eram os fuzileiros navais que ficavam de olho nos céus, olhando, quando de repente vissem avião, teriam que abatê-lo no ar, porque aquele avião viria de encontro, né? De encontro significa colidir, em português, de encontro ao navio e explodia, kamikaze. Então se tornou também uma expressão normal. Ah, você é um kamikaze, ou seja, você não tem valor pela sua vida, você vai e se lança em qualquer situação sabendo que o fim será de morte.
Mas para a sociedade oriental sem Jesus, para eles isso seria normal e comum. Só que para nós cristãos isso não é normal e isso não pode ser comum. Algumas causas que podem agravar o desejo ou o estado suicida, dados que eu peguei de um relatório da ONU. Consumo excessivo de álcool e drogas. Depressão é a causa de 90% das taxas de suicídio no mundo. O álcool pode intensificar a depressão. Deprimido quer encher a cara para esquecer, para dormir, mas isso acaba intensificando a dor. Rupturas pessoais, término de relacionamentos, de namoro, de noivado, divórcio, término de casamento, separação de sociedades, pressão financeira. Jadson tem vários exemplos e sabe disso, com relação a diversos momentos, e nós também ouvimos e vemos plano Collor, plano cruzado, quebra da bolsa, perda de emprego, bullying, discriminação, conflitos familiares. Tudo isso são causas que vão agravando o desejo de morrer da pessoa. Transtorno de saúde, pessoas em fase terminal de doença ou doenças incapacitantes, que querem e necessitam e precisam se sentir úteis, mas como a doença incapacita, a pessoa vai ficando deprimida, triste e vai pensando em morte. Doenças de bipolaridade, em que o humor varia, uma hora está feliz, outra hora está triste, uma hora está alegre, da mesma forma ficar triste de novo. A esquizofrenia, que é uma doença degenerativa, traumas pós-guerras e desastres naturais. Isso acaba agravando e fazendo a pessoa pensar em suicídio. O mais triste é que existe uma das pesquisas disse que 50% das pessoas pensam ou pensaram em suicídio. Eu não sei se aqui dentro alguém já pensou em se suicidar, se aqui dentro alguém já pensou em tirar a sua vida. Mas as estatísticas dizem que 50% das pessoas já tentaram. Ou seja, entre eu e você, eu tenho certeza que eu nunca pensei. Então, entre eu e você, provavelmente você já pensou em suicídio. Isso é uma taxa muito alta. Isso é uma coisa séria. Países com altas taxas de suicídio, olha só: Rússia, Japão, Índia, Coreia do Sul e do Norte, Uganda. Altos índices de suicídio. Na história, aí eu peguei, porque às vezes a gente ouve o começo, mas não vê o fim da história. Algumas pessoas famosas que já morreram e que morreram por suicídio. Eu ia trazer a foto deles, mas eu achei que ia ser muita invasão de privacidade. Então, Ernest Hemingway se matou com um tiro na cabeça. Kurt Cobain, ou Cobain, não sei, roqueiro, também um tiro na cabeça. O pintor Van Gogh, eu não sabia, um tiro no peito. Marilyn Monroe, diz que ela sofria depressão e tomou uma série de remédios na expectativa e no desejo, sabendo que iria morrer por isso. Alberto Santos Dumont, o nosso pai da aviação, ele também se enforcou. Os irmãos sabem que eu nunca ouvi falar sobre o fim dele. Eu sempre imaginei o pai da aviação, pai da aviação, pai da aviação. Aí os livros dizem que como ele é tido como um herói brasileiro, pastor, eles fraudaram a causa-mortes dele para dizendo que havia sido um problema de coração, porque ele era um herói brasileiro. Para nós, é o pai da aviação, foi o homem que descobriu o avião, Keia. Mas acontece que, na verdade, ele se matou. Então eles disseram, nós não vamos publicar isso, coloca apenas como um problema de coração, porque senão como é que fica a moral do primeiro herói brasileiro? Mas passados vários anos, agora eles assumem e dizem, sim, de fato, Alberto Santos Dumont, ele se matou. Janis Joplin, não é aquela voz, estridente, roqueira fantástica para quem gosta, morreu de overdose, também tinha problema de depressão. Virginia Woolf, que é uma escritora, era bipolar, se afogou num rio, enchendo os bolsos de pedra. Era para não voltar. George Eastman, que é o criador da Kodak, desordem mental, tinha problema mental. Florbela Espanca, portuguesa, muito boa, poetisa. Eu tenho um livro dela que também se suicidou. Anthony Bourdain, recentemente, Kate Spade, Whitney Houston, Hitler, Getúlio Vargas. E nas Guianas, um dos casos que são escabrosos, que as pessoas riem de nós, e até o Chico Anísio
quando vivo, havia feito a família Tintones, que era para fazer menção a esse senhor Jim Jones, que tinha uma seita chamada Templo dos Povos, em que ele foi para Belo Horizonte, porque ele dizia que Jesus ia voltar, e eles não queriam se contaminar com esse mundo e com o capitalismo, e que tudo era de todos. Ele foi a Belo Horizonte, graças a Deus não achou nenhum lugar lá. Ele foi para o Rio de Janeiro, pastor Marco, não achou nenhum lugar lá. Levou um tempo, achou um lugar nas Guianas, levou vários dos seus seguidores, americanos inclusive, e quando chegou lá nas Guianas, ele propôs a eles um suicídio, colocou no suco de uva cianureto, que mata em questão de segundos. Então, um jornalista saiu daqui para investigar, falou, essa seita está muito curiosa, esse grupo está muito esquisito, e saiu com 3 jornalistas. Foram até as Guianas, descobriram o sítio, o local onde eles estavam. Quando iam chegando, eles ficaram estarrecidos porque havia uma quantidade imensa de corpos lá, mais de 900 mortos. Tomaram a proposta. O fundador deu um tiro em si, se matou. Esses jornalistas e esse senador ou deputado daqui, que eu esqueci o nome, antes de morrer, o líder falou, olha, mata ele porque ele está contra a gente. Então mataram os 3 e ele foi morto lá também. Suicídio coletivo, uma mancha na história. Alguns padrões de comportamento suicida. A receita não é 100%, mas, por exemplo, a pessoa com tendência suicida não dá sinais nem pistas. Isso é uma mentira, isso é uma história. Irmãos, não acreditem, todo suicida não acordou de manhã, hoje eu vou me matar. Até porque a Bíblia fala que a morte, a Bíblia fala, pois procura lá, é o nosso último inimigo que há de ser vencido. Jesus vai pegar a morte, que é um ente que hoje vem, faz a sua devassa. Jesus vai pegar a morte e vai dizer, olha, não mais, acabou, desempregada, fora. No dia do Senhor. Mas o suicida, ele não amanhece do nada, abraça a morte e fala, hoje eu vou matar. Existem sinais. Nós não precisamos ignorar os sinais. A verbalização. Eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, ninguém me ama. Se eu tirar minha vida, ai que vontade de morrer. Ai, eu queria dormir e nunca mais acordar. Presta atenção. Conversação sempre sem esperança, uma visão negativa da vida e das situações. É comum ver essas pessoas sem energia para fazer tarefas básicas, como limpeza, como higiene, não cuidam da casa, deixam para lá todas as coisas. Elas se isolam, elas têm uma sensação imensa de vazio, de tristeza, mas Jesus expande isso, Jesus traz alegria. Elas não querem interagir, elas têm mudança constante de humor. Aí quais são os conselhos dados pela ONU e a OMS, a ONU na cabeça, OMS, Organização Mundial de Saúde. Eles falam, busque ajuda profissional, mesmo dentro da igreja, irmãos. Converse com o pastor, converse com alguém, busque ajuda profissional. Alguém que vai te ouvir, que pode ser um problema, sim, de desbalanceamento químico, pode ser um problema neurológico, pode ser que na sua família você nem saiba, mas pode haver um fio desencapado e por alguma razão, então, nós não podemos espiritualizar e dizer que tudo é demônio. Vamos fazer uma campanha, não haverá deprimidos no nosso meio, vamos fazer a campanha da unção ungida, da bala ungida, pastor. Você chupa a bala, não vai ficar com sentimento suicida. Não, não é isso, não é assim. Deus sabe por quê. Colocou em nós fraquezas e para quê, Mazinho? Colocou em nós fortalezas. Ele é Deus acima de todas as coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, Ele não concordaria e Ele não colocou dentro de nós um mecanismo para que nós tiremos a nossa própria vida. É nossa, essa vida não é bem nossa, ela é emprestada, Deus nos deu. Tanto que na morte, após a morte, retorna para Ele. A vida, a essência da vida, você não é só isso que você vê. Encontre um amigo para desabafar. Encontre na internet também uma pregação, uma vez que eu fiz sobre amigo. Irmãos, gente do Brasil que nunca ouviu falar de Jesus, uns amigos meus que trabalharam, mandaram depois um e-mail para mim, e eu fiquei extremamente envaidecido, tanto que eu fui ouvir. Eu não ouço geralmente as mensagens depois. E procure um amigo. Irmãos, é fundamental sim você ter amigo.
Não pense que você é sozinho, que sozinho você consegue todas as coisas. Eu, graças a Deus, não tenho muitos amigos. Colega eu tenho de monte, de monte. Amigos eu tenho alguns. Mas gente com quem eu possa me abrir e conversar, irmãos, graças a Deus eu tenho uma família grande. E não é porque eu tenho 2 irmãos, não. Família grande, vocês são minha família. Eu confio. Se há necessidade de oração, se há necessidade de algum conselho, eu procuro as pessoas. Eu não tenho orgulho, eu não sou fechado. Se alguém está pensando em se suicidar, pensa, você tem um amigo, você precisa de um amigo, você precisa buscar referência. Busque um local apropriado, tranquilo, calmo. Chame alguém para uma conversa. Essa pessoa não vai zombar, essa pessoa vai te ouvir. Não ande ansioso por coisa alguma. A ansiedade tem matado a nossa vida. O que será de nós, o que será do amanhã, o que será da crise, o que será do governo, o que será da aposentadoria, como os meus filhos farão. Basta cada dia o seu mal. O suicida fica na ansiedade, ansiedade. Por isso que a Bíblia condena e mata a ansiedade. Fala, não se preocupa com uma coisa que não é sua. E há aquela expressão de nós, dos crentes brasileiros, que nós sempre repetimos: cuida das coisas do Senhor, que das tuas coisas o Senhor cuida. Se você se preocupar com Deus, Deus vai se preocupar com você. Se você não se preocupar com Deus, Deus continua preocupado com você. Você é templo de Deus, morada do Altíssimo. Você tem valor. Por isso que a Bíblia fala, se você destrói esse templo que é morada do Espírito Santo, a Bíblia diz, Deus o destruirá. Numa linguagem muito grande, numa linguagem pesada, Deus diz, olha, não mexe nas minhas coisas. Porque quando nós morremos, nós estamos dando um selo de incompetência. Deus, o Senhor não foi competente o suficiente, no caso de nós cristãos, o Senhor não foi competente o suficiente para me tirar desse problema ou para me livrar dessa situação. Então Deus se ira, fala, não, eu tinha e tenho autoridade, eu tinha resposta, eu tinha como fazer, mas você foi pelo atalho. O suicídio, irmãos, é um atalho para a resolução de problemas. Muitas pessoas que se mataram estavam a passos, a metros, a situações de reconhecimento de que tinham resposta, que tinham certeza para aquilo. Ah, mas está numa doença terminal. Vá numa boa velhice, vá tranquilo, vá para a eternidade do Senhor. Deixe que Deus trabalhe na sua vida. Não tire a sua própria vida. Você precisa de foco em Deus. Todo suicida não tem um foco específico. Ele vai ficar meio que aéreo, meio que lesado. Foco em Deus. E as universidades de psicologia, todas elas têm departamentos que trabalham e que atendem com professores residentes, com alunos. Vão indicar alguém para auxiliar caso haja necessidade. E nós como cristãos, aí eu me volto ao texto. Paulo, depois de pregar o evangelho, de converter uma moça, das pessoas não aceitarem porque era fonte de lucro, inventa uma história para ele, levam diante dos juízes, os juízes mandam bater e prendê-los, Paulo e Silas. Então eles são levados e o juiz ainda fala, olha, e toma conta deles. Então o carcereiro os leva para o ponto mais profundo da prisão, dizendo, olha, para eles saírem ou fugirem vão ter que passar por algumas steps, então vou colocar eles naquela cela mais escondida, mais distante, que dificulte a situação. E vão os dois, estão presos lá com as mãos e com as pernas, com um tronco, mas eles sabiam o que eles haviam de fazer. Porque o interessante é que um pouquinho antes a Bíblia fala que o Espírito Santo não os deixou pregar. O Espírito Santo não os deixou caminhar para uma outra situação, como que dizendo, olha, não é para cá, é para cá. E eu fiquei entretido com essa expressão, o Espírito Santo não lhes deixou pregar. E eles foram e acabaram passando por essa situação. Mas eles não maldisseram ao Senhor, eles começaram a louvar o Senhor e foram louvando, louvando. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, orando e louvando ao Senhor, veio um terremoto que abalou as estruturas, não só daquele lugar, mas em volta também. E então as celas foram abertas, as cadeias foram quebradas e eles estavam livres. Mas é óbvio, não tinha luz elétrica, energia, internet. O carcereiro, quando acordou assustado, ele pensou, agora eu estou frito porque eu vou ser responsabilizado. Está tudo aberto, virou uma bagunça. Ele não viu ninguém, que depois de um terremoto seria normal gritar. E aquele silêncio, porque enquanto eles cantavam, os presos ouviam, mas eu não sei se o carcereiro ouvia e o que ele ouvia deles cantando. Então a Bíblia diz que ele foi para se matar e de repente Paulo
vem como um socorro de Deus e fala: não faças este mal contigo, não faças tal. A voz de Deus bradou a sempre alguém, irmãos, que está com uma voz bradando: olha, não faças esse mal contigo. Há sempre um escape em Deus para toda e qualquer situação. O suicídio, ele deve ser combatido, o suicídio, ele deve ser enfrentado, o suicídio tem que ser desmascarado, no sentido de que há um Deus. Então a Bíblia fala que ele pega uma lanterna e ele vai em direção aos dois e à voz, porque ele começa a ver o foco saindo da extremidade da morte para se encontrar da vida. E Paulo então vem com a palavra que é chave e segredo para a sua vida, em que ele fala: que eu farei para ser salvo? Provavelmente fruto das canções, fruto daquilo que ele ouviu falar sobre os dois. O que eu faço então para entrar com vida? E Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nessa manhã eu digo com toda certeza e tranquilidade do meu coração, embora não seja psicólogo, embora não seja psiquiatra, embora não seja analista de nada, você pode se tratar com um psicólogo, você pode estar com um psiquiatra, você pode e deve buscar recursos e meios, mas se você tiver Jesus, você vai com o maior adicional da sua vida para que a vida faça sentido, porque vida sem Jesus é vida sem sentido. Pessoas que tiram a sua vida, que tiraram a sua vida, chegaram num ponto de pensar: para quê? Por quê? Com dinheiro, com fama, com boas situações em relação ao conhecimento de tudo e reconhecimento, mas por quê? Para quê? Irmãos, o homem precisa entender e saber que a vida só faz sentido se Jesus estiver presente para tudo, e não é uma questão de religião. Assim como as pessoas escolhem time, assim como as pessoas escolhem um partido, eu acho que devia ser obrigatório o ser humano nascer com um carimbo na testa dizendo: quando você aprender a pensar, aceita Jesus para que a sua vida faça sentido, porque quem não tem Jesus vive sem sentido. E eu não digo religião, irmãos, eu digo Jesus, 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 porque a religião com a proibição, com a dureza, com uma situação, você abandona, você para, você esquece. Mas quando você aceita Jesus, quando Jesus entra na sua vida, ele faz toda a diferença. É impossível alguém que não tem Jesus conseguir ter a força nessa vida. Irmão, só Jesus pode dar força, só Jesus fortalece, só Jesus levanta, só Jesus traz motivação, só Jesus traz vida. Nós cantamos nessa manhã: tu fazes que tudo coopere para o meu bem, ainda que as coisas estejam aparentemente descambando e você com vontade de fugir, entenda que todas as coisas conjuntamente contribuem para o meu bem, para o nosso bem. Se é doença, se é tristeza, se é separação, se é angústia, eu sei que a pressão é tamanha, mas a Bíblia fala que todas as coisas, e nós cantamos nessa manhã: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Deus está interessado na sua e na minha vida. Pare de pensar que você não é nada, que você é um peso morto, que você é uma pedra. Você é importante para Jesus, você é importante para alguém que está do seu lado e você nem sabe, que vai chorar e sofrer muito com a sua partida. Muda o disco, muda a história, por favor, vem para a vida, vem para a vida. As pessoas pressionam com conceitos: olha, você precisa ser mais bonita, você precisa ser mais magra, você precisa ser bem sucedido, você casou com um pobre, você não sabe cantar, você ouve pressões de gente como a gente, você se sente pressionado: olha, mas você ainda não viajou, não realizou. Isso é nada, isso é nada, essa pressão é nada. Pega essa pressão, pega essas conversas, pega esses conceitos, pega essas vontades, joga na lixeira. Joga na lixeira, saiba que é um Deus maior do que tudo, que te ama, ama demais. Sabe alguém que faz pressão na família? E eu li: nós pais, nós queremos fazer com que os nossos filhos sejam a nossa cópia, nós queremos ser amigos dos nossos filhos, mas sabe de uma coisa? Você não pode ser amigo do seu filho. Por quê? Porque amigo ele vai ter um monte pela vida toda. Você precisa ser pai, você precisa ser mãe primeiro. Mãe e pai, eles só vão ter você. Amigos eles vão ter durante toda a vida. E tem pai, e tem amigo, e tem gente que bota pressão. Pai, mãe, não coloca pressão na vida dos seus filhos. Você é pai, fale como pai, haja como pai.
Depois você pode ser um amigo, um pai amigo, mas não seja um amigo pai, porque o mundo não vai ter pai e mãe para abraçar os seus. Por favor, não lance peso, não lance peso. Jogos, games, histórias, cobranças, seja um alívio, seja um abraço. A igreja é um lugar família. A igreja aqui, meu querido, você é bem-vindo. Aqui você é respeitado. Aqui você vai encontrar Jesus para a sua vida, para tirar o peso. Eu vou dizer para você, o demônio age no suicídio. O demônio ri e zomba daqueles que se suicidam. O demônio coloca um texto bem grande na sua mente, na sua cabeça, dizendo que é o fim. Mas eu te digo, não, a morte é o começo de uma eternidade sem Deus. A morte é o começo de tormento. A morte pode ser um começo de tristezas profundas. Deus é quem sabe. Eu não vou dar julgamento dos suicidas que morreram, crentes ou não, até porque tem muito pastor se suicidando, tem muita gente séria se suicidando, tem muita gente que ama a Deus, mas não suporta a pressão dessa vida. Então eu não vou dizer que ela vai para o céu, que ela vai para o inferno. Eu deixo que Deus resolva essa parada. O que eu posso dizer é que há esperança em Deus, há esperança em Deus, porque o penúltimo canto que nós cantamos dizia assim, Keia Verson, confiando em nosso Deus e em seu terno amor, não seremos abalados. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, os dias que não são de sol, os dias que não são de alegria, os dias que não são mar de rosas, eles ficam imergidos porque o amor de Deus é maior do que tudo isso. O amor de Deus é milagre, o amor de Deus é maior do que todas as coisas. 2 exemplos de mar que nós vemos, quando o mar vermelho se abre, e a ciência não sabe até hoje, o amor de Deus fez abrir o mar para que eles tivessem um escape, e eles passam e vão até a terra da promessa que Deus havia contratado e firmado para eles. Jesus está no meio de uma tempestade, o mar revolto, ele dá ordens ao mar e o mar se aquieta, o mar fica mansinho, porque ele é o dono de todas as coisas. A esse nosso Deus, com esse nosso Deus, por esse nosso Deus, confiados no seu eterno amor, nós não seremos abalados. Você pode ser pobre, você pode ser gordinho, você pode ser magrinho, você pode casar, você pode não casar, mas se você está firmado em Jesus, todas essas coisas são acessórios, todas essas coisas servem para aumentar e melhorar a nossa história, mas elas não são fundamento. Fundamento para uma vida é ter Jesus na vida. Se você perdeu tudo na vida, uma canção, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Você precisa esperar naquele que realmente é o dono da vida para as nossas vidas. Aleluia! Vamos orar? Não vou pedir para que você venha, mas eu deixo que você fique à vontade para nos procurar, para conversar, para não se sentir exposto. Nos procure alguém de confiança, procure alguém da sua família, procure alguém aqui que você sabe que vai orar e que pode te ajudar a encaminhar. Se você conhece alguém assim também, comece a